Nós nascemos do sangue, feitos homens pelo sangue, desfeitos pelo sangue. Tema: o sangue antigo. Provost Whelan. Olá, caros Hunters. Sejam bem-vindos e os convido para juntarem-se a mim em mais uma noite de caçada. Neste tópico estarei abordando algumas questões relativas a princípios conceituais e até mesmo filosóficos de Bloodborne. Este tópico não tem como pretensão, como objetivo, discutir muito sobre a história do game e todo o lore, todas as informações contidas, embora muitas delas sejam em caráter hipotético, meras teorias, o que é parte da intenção dos seus autores. Este vídeo não tem como objetivo focar-se nisso, mas discutir um pouco as bases conceituais que fizeram com que Bloodborne, pelo menos na minha análise, na minha visão, na visão do Corvo, tornasse o game talvez mais relevante já feito pela empresa, pelo estúdio From Software, pelas mãos do seu idealizador, do seu grande artista, digamos assim, que vocês conhecem como Hidetaka Miyazaki, o criador do Souls Game, que, bem se sabe, são os games que seguiram a tradição em termos estéticos e de gameplay, inclusive incluindo a sua notória dificuldade a partir do game Demon's Souls, dando início à série Dark Souls, e aqui, para a 8ª geração de consoles, Bloodborne, que é um game com uma história própria, mas que ainda compartilha muito da aura desses antecessores. Bloodborne é diferente. Ele traz algo espiritual de Demon's Souls e Dark Souls, porém ele tem uma própria história, uma própria ambientação. A sua gameplay também é sensivelmente diferente desses outros jogos. E digamos que no plano de fundo artístico, no cenário, dos aspectos artísticos que compõem toda a obra, ele também seja o jogo mais bonito e mais imersivo de todos os Souls Games. Por que isso? De onde isso vem? O que existe de fato em Bloodborne que o torna tão misterioso, tão criptografado, mas ao mesmo tempo tão fascinante, tão envolvente, a ponto de nos fazer sentir parte deste mundo e querer participar dele várias e várias vezes, descobrir os seus meandros, os seus mistérios, agirmos não apenas como hunters, como caçadores, mas também como arqueólogos desse cenário que gira em torno dele. Vamos falar sobre isso. Vamos debater sobre isso. Para quem tem interesse acerca do lore de Bloodborne, há várias contribuições feitas pela comunidade que aprecia, como eu, esse game e esse cenário. Vários e vários colegas fizeram um grande favor ao resenhar, ao explicitar alguns dados do game na rede como um todo. A eles, os meus cumprimentos, meus caros. Um cumprimento educado, cortês, usando os mesmos trejeitos, as mesmas linguagens corporais refinadas de um Hunter. Bloodborne tem como origem, por incrível que pareça, ou talvez nem
tão incrível assim, na medida que nós temos contato com o seu mundo, tem origem nos sonhos infantis de Hidetaka Miyazaki. Sonhos ou pesadelos? Depende da ótica, depende de como se encara isso. Mas Bloodborne é um game baseado em experiências oníricas, relativa ao mundo dos sonhos, ao mundo dos pesadelos. E não é à toa que a aura do game também acaba assumindo esses traços, essas características. Sentimos como se estivéssemos sendo entorpecidos, abraçados por uma aura onírica, onde as leis da física, da lógica ou os limites da nossa consciência são ultrapassados. A nossa consciência abre espaço para aquilo que é inconsciente e para aquilo que tem simbologias, significados e regras de funcionamento completamente alheias à organização racional e lógica que nós normalmente experienciamos quando estamos acordados. É um mundo sem limites, é um mundo sem regras e por isso mesmo um mundo infinito, um mundo amplamente criativo e sem anteparos ou barreiras que impeçam a sua continuidade e o seu desenvolvimento. A noite da caçada se inicia e ela continuará eternamente, visto que o mundo dos sonhos não tem princípio ou fim. Ele apenas é. E ele não tem barreiras. Ele se inicia nos sonhos de Hidetaka Miyazaki, de um pequeno garoto, que futuramente entrou no ramo, começou a trabalhar com construções de jogos, e a partir daí a tentar materializar a sua grande visão. Miyazaki sempre teve muitos problemas com seus primeiros trabalhos, a incluir Demon Souls e Dark Souls, porque sempre foi do seu desejo conseguir expressar as experiências oníricas marcantes que ele teve na juventude. Mas até então as gerações anteriores de consoles não propiciavam a ele uma expressão fidedigna, próxima daquelas coisas que ele vislumbrava e que o afetara tão profundamente quando garoto. A oitava geração de consoles foi algo que permitiu que essas coisas assumissem uma concretude, que pudessem se transformar em imagens, em sensações, em uma arte que nos impactasse e que fosse capaz de compartilhar minimamente essas visões e essas sensações que Miyazaki teve quando garoto e que, de certa maneira, como vemos ser concretizado no game, nunca o abandonaram de todo. Esses sonhos, é claro, foram muito influenciados por alguns autores, alguns artistas, alguns romancistas. E o que nós vemos em Bloodborne nada mais é do que uma mistura. Bloodborne é uma mistura de influências de Drácula, de Bram Stoker. No caso, o que nós vemos sair desse meandro, dessas influências, é justamente o cenário gótico e vitoriano, no qual o game é artisticamente representado, que influência direta também tem, claro, da arquitetura da antiga Transilvânia, da antiga Romênia, Romênia e dos países tchecos. O jogo é ambientado em uma estrutura arquitetônica romena e tcheca, basicamente, mas com cores, uma sensação ambiente, uma paisagem gótica. É a Romênia gótica.
essa é uma das influências. Uma outra influência clara é na parte conceitual do game, na representação de personagens, na construção da sua história e narrativa, que, é claro, foi influenciado diretamente por H.P. Lovecraft. Lovecraft é a base dos conceitos para tudo o que Bloodborne se transformou, e principalmente naquilo que ele aponta como sendo os Great Old Ones, os grandes antigos. Em Lovecraft, essas criaturas são criaturas para além da consciência humana, que existem em uma dimensão a qual os seres humanos não têm tanta apreensão, ou às vezes não têm uma estrutura mental capaz de aprender e entender as nuances, as intencionalidades, os conceitos, porque a visão, a mente, a psique de um Old One, de um grande antigo, se comparada à dos seres humanos, digamos que ela é totalmente alienígena. A mente humana não é capaz de suportar tais visões ou até mesmo conceituações. Nossa mente é muito inferior, ou, se não inferior, é algo que trabalha numa lógica diferente da consciência dos Old Ones. Entrar em contato com eles é, digamos, a antessala do manicômio. É para onde nós, certamente, fatalmente, iremos ficar à beira da loucura, ou cair no abismo da loucura, que é a própria essência dessa experiência. Transcender é perder, deixar para trás a própria condição e natureza humana, inclusive da psique humana. É isso o que nós encontramos em Lovecraft. Essa coisa misteriosa, inexplicável, a qual as origens não estão muito claras, não estão muito retratadas, não é algo que nós podemos facilmente organizar. E em Bloodborne, no mundo criado por Hidetaka Miyazaki, essa conceituação ela é muito próxima, ela é praticamente fidedigna desse conceito do Lovecraft. Como Lovecraft sonhava as coisas que ele escrevia, né? Miyazaki projetou um game com as coisas que ele também sonhou. Informações de um outro mundo, de um mundo não físico, de um mundo onde as leis físicas são transcendidas. E é isso que nós vemos acontecer aqui. Dentro desse cenário gótico vitoriano, dessa ambientação majestosa, arquitetonicamente suntuosa, mas decrépita, desesperançosa, negra, perdida. O que nós vemos aqui é a fidedignidade de um conceito próximo, muito próximo, daqueles que o inspiraram, onde essa proximidade só é possível em virtude do próprio sujeito, do próprio Miyazaki, ter vivenciado na sua própria experiência, na sua própria vida, coisas muito parecidas. O que é interessante é que quando nós sonhamos, normalmente os sonhos se perdem ao acordarmos. Os vestígios ficam, mas eles progressivamente vão se desintegrando, até que, algum tempo depois, nós não conseguimos lembrar mais daquilo que sonhamos, ou até mesmo acrescentamos coisas, significados novos a esse sonho, que o afastam da realidade. O que é extremamente interessante em Miyazaki, e no que ele consegue com Bloodborne, é o fato de conseguir manter a natureza onírica do game. Uma coisa que já era trabalhada anteriormente em Demon's Souls e Dark Souls é o fato da história, do enredo dos games não ser algo
claro para os jogadores. Para conhecer a história dos jogadores é necessário ler descrições de itens, alguns poucos documentos que são encontrados nos jogos, e algo discernível só é possível na medida em que nós colocamos todos esses objetos sobre a mesa e tentamos criar uma lógica, uma ordem para eles que nos dê alguma mínima informação desse mundo que nós acontecemos. E essa é a lógica, justamente a lógica do inconsciente, é a lógica do mundo dos sonhos. As coisas não estão organizadas, elas são etéreas, elas estão espalhadas. E a própria forma, o próprio construto dos jogos da From Software são assim. E aqui, em Bloodborne, mais do que nunca eles são assim. É como se fosse um grande Lego, um grande quebra-cabeças espalhado, onde nós, na medida que vamos tomando consciência, um pouco de consciência desse mundo, começamos a fazer nós mesmos algumas associações. E para cada jogador, para cada pessoa que tem uma experiência com Bloodborne, essas associações poderão ser das mais diversas, com elementos próximos, elementos afastados, porque, por ser onírico, ele nos toca de formas diferentes, ele nos move de formas diferentes. E são inseridos nessa lógica, nesse ambiente, elementos do nosso próprio inconsciente. Como seres humanos, nós compartilhamos experiências muito próximas, em virtude da realidade social a qual nós estamos inseridos e do fator, momento histórico também, da nossa atual civilização. Mas no mundo onírico há algo de individual, há algo único, principalmente na forma como essas experiências nos afetam emocionalmente, naquilo que elas nos fazem sentir. E é justamente essa a marca, a característica fascinante em Bloodborne, enquanto um game que concretamente nos faz, acordados, ter a experiência de uma campanha, de uma trajetória, de um empreendimento onírico. É jogar acordado uma obra do mundo dos sonhos. E isso é muito próximo, por exemplo, de um personagem de Lovecraft ao encontrar uma criatura que não é parte, necessariamente, deste mundo. Os Great Ones em Bloodborne e os Great Ones em Bloodborne, em Lovecraft e Bloodborne, em Miyazaki e Lovecraft, em ambos os autores, são entidades as quais, ao termos contato com elas, elas transformam nossa percepção. Tomamos ciência maior do mundo e para além dele, e é algo que afeta a nossa psique. A imersão é muito grande, e é uma imersão que pode nos jogar no abismo ou nos levar a ter acesso a um nível de conhecimento o qual nós sentimos na pele que não existia antes. É quase como uma metamorfose. Nós mudamos ao ler Lovecraft, ao ter contato com Cthulhu. Algo muda em nós, algo atua em nossa mente, em nossa psique. Ao encontrar Ebrietas, ou outro Great One, em Bloodborne, a sensação é a mesma. É exatamente a mesma sensação, onde aquele conjunto de informações, de experiências anteriores começam a fazer sentido, mas fazer sentido em uma organização de uma forma muito alienígena. Não é uma reta. São oscilações. Algo numa espiral, mas de forma ainda desordenada.
É isso, basicamente, a sensação básica ao se jogar Bloodborne. E esse fato, essa desorganização, esse aspecto onírico é algo que faz também que a cada vez que nós joguemos Bloodborne, nós acabamos por descobrir coisas novas e ter sensações novas. A caçada ela se repete todas as noites e ela é sempre diferente. E isso é algo brilhante, brilhante. Ser concretizado, tornar-se um produto concreto, uma experiência a qual possa ser experimentada várias vezes, com uma inspiração, um conceito tão onírico como este, o qual foi inspirado, é algo fascinante em Bloodborne. É algo o que realmente marca em Bloodborne. Nós vemos conceitos muito vizinhos de Lovecraft no game. A própria origem dos povos, do povo pitumeriano, aquele que teve contato, um breve contato com os Great Ones, os Great Old Ones, os antigos. O que aconteceu a esse povo ao entrar em contato com esse conhecimento, essa sabedoria transcendente, a queda desse povo e o povo que veio a seguir, que são seus descendentes, embora bastante diferente deles, mas que arqueologicamente, ao encontrar as masmorras do cálice, encontraram também o sangue antigo, o Old Blood, e a partir dele montou, digamos, toda a sua sociedade. Vocês se lembram, meus caros? Lembram-se de Biggenworth, da discordância entre Lawrence e Willem? Um Great One é, por si só, uma criatura alienígena em Lovecraft. Ela não faz parte do nosso mundo, embora também exista no nosso mundo. Em Bloodborne nós temos o conceito de cosmo, algo que pode nos aproximar do espaço sideral, mas onde o conceito é ainda mais profundo, porque nos dá uma noção de dimensões. Enquanto humanos estamos situados aqui nesse plano material, e há criaturas que estão tanto nesse plano, mas que também ao mesmo tempo em um outro plano de existência, como em Lovecraft. E os Great Old Ones, os grandes antigos, são essas criaturas. E pelo fato delas serem antigas, mais antigas do que as primeiras civilizações, muito mais ancestrais do que o próprio mundo como nós o conhecemos, o nosso planeta, os humanos passam a adorar, a desejar, inclusive a venerar essas criaturas como se elas fossem elas mesmas deuses. Mas deuses é um conceito humano. A divindade é uma conceituação humana. Os antigos são mais antigos, inclusive, que esse conceito, que é essa percepção. E alguns filósofos que têm contato com essas criaturas certamente percebem que eles não são exatamente deuses, porque Deus é uma conceituação humana e pouco tem a ver com os próprios Old Ones, com os grandes antigos. É uma aquisição muito mais recente do que eles mesmos. Basicamente, eles estão aqui e não estão. Eles não eram daqui, mas agora são. E a vida e a morte são situações as quais não se aplicam necessariamente a eles, porque vivos, mortos também podem estar, enquanto mortos, vivos e presentes, eles também estão. Essas ambiguidades, essas inadequações,
ao modo único e estável de funcionamento lógico do mundo, é uma característica muito marcante em Bloodborne e muito Lovecraftiana. E pessoalmente eu acho que ela é totalmente fascinante porque ela acaba sendo o cerne, o centro de toda forma de empreendimento, de toda forma de organização da cidade de Yharnam, da cidade onde a caçada tem o seu palco. E onde viveram essas pessoas que sucederam os pitumerianos e tentaram obter conhecimento a partir da herança deles, que justamente é a herança que nasceu do contato dos grandes antigos com a sociedade pitumeriana. Desse contato de Oedon, né, o sem forma, um dos grandes antigos, ao acasalar-se com Yharnam, a rainha pitumeriana, o sangue antigo Old Blood nasce e surge como herança desse contato. Só que o sangue antigo, a mistura dele com a nossa natureza, faz acender em nós coisas que não são propriamente humanas. Nos eleva a um estado muito maior e mais intenso, tanto no sentido da bestialidade, quanto das percepções que nós temos do mundo que nos rodeia. Uma consciência humana olha para os objetos, olha para as estátuas e para o ambiente e as vê dentro de um princípio de inércia. Um olhar mais louco, um olhar com a consciência anciã, vê a estátua se mexer e sorrir para nós, os objetos assumindo formas estranhas. Algo que explica, por exemplo, quando o nosso caçador, o nosso hunter, nosso personagem no jogo, ao adquirir um ponto de consciência louca, consciência insana, né? A sabedoria dos Old Ones, começa a ver uma boneca se mexer e a conversar com ele. A doll, lá no sonho do caçador, se lembram? A doll, que é uma construção, uma retratação da saudade e da dor de Gehrman, o primeiro caçador, ao perder, né, o grande amor da vida dele, a outra caçadora, Lady Maria. É uma consciência louca, mas louca que é no sentido de transcendente. São novos olhos que conseguem ver coisas além dos olhos humanos. E a questão é que quando nós humanos entramos nessa lógica, nos afastamos da nossa própria humanidade. E esse distanciamento pode chegar a um extremo o qual todos os vestígios, todos os resquícios humanos e que fazem parte do que é ser humano possam em algum momento serem totalmente eliminados. E bem, na medida em que o sangue antigo foi descoberto pelos novos habitantes desse lugar que viria a se tornar a Yharnam, em homenagem à rainha pitumeriana, né? Usaria-se o nome dela, primeiro para a velha e depois para a nova Yharnam, onde a noite da caçada do game realmente acontece. O propósito e a adoração para esse desconhecido, essa necessidade de conhecimento e também de transcendência, é o que estrutura toda a sociedade do game, todo o mito do game, todos os conceitos envolvidos nele. E basicamente é algo que surge da discordância entre duas pessoas, William e Lawrence, sobre o uso desse sangue, mas ambos visando uma forma de aproximação desses Old Ones, dessa lógica, desse conhecimento alienígena que eles possuem.
É lógico que ao analisarmos por essa ótica e pensarmos, por exemplo, na obra do Lovecraft, nas consequências desse contato, obviamente é algo que, na nossa forma de compreensão, na nossa forma de julgamento, de interpretação, seria algo que daria errado, seria algo que nos levaria à perdição. E é o que acontece de fato, independente do método que se escolhe adotar. William achava que o sangue nos levaria, né, o uso dele nos levaria aos mesmos fins que a sociedade pitomeriana obteve, o seu total desaparecimento. A praga, né, a doença do sangue. E que a aproximação dos Old Ones, o contato com eles, deveria se dar na medida da amplitude da consciência, ao abrir-se novos olhos, novos olhares na consciência. E aqui, em Byrgenwerth, essa abertura de consciência, esses novos olhos, nós podemos considerá-los algo literal, em virtude dos experimentos científicos, né, de, inclusive implantes de partes de Old Ones que eram feitos em Byrgenwerth. Para Lawrence não. Para Lawrence era o sangue o caminho. O sangue que continha algo da essência dos grandes antigos e que, ao inseri-lo, ao fazer um implante desse sangue nos corpos humanos, algo da nossa natureza aproximaria-se da natureza deles, o suficiente para que nós começássemos a enxergá-los no mundo, algo que era fato que eles estavam aqui, mas que nossa consciência não nos permitia vê-los. Com o sangue nossa mente iria se abrir e aproximar-se deles para que nós pudéssemos assim perceber a sua influência no mundo, a sua presença no mundo. A Amidala é um monstro, né, um Old One marcante nesse sentido no jogo, que expressa justamente essa ideia no game. Lawrence então acreditava que esse era o caminho. Mas o sangue muda o humano. A questão é que não é mais humano que se aproximará do grande antigo. Como alguns filósofos, alguns estudantes, né, membros da Igreja da Cura, ressaltaram, na ânsia de nos aproximarmos dos grandes antigos, inserindo algo da natureza deles na nós, acabamos por nos tornar meros instrumentos da vontade deles. E assim, Bloodborne realmente tem o seu clímax horrendo. Várias pessoas sendo tratadas pela Igreja da Cura com sangue antigo, com sangue que praticamente tem propriedades curativas, onde todo o sangue, todas as doenças tratadas com sangue são curadas, onde a longevidade das pessoas é aumentada, a ponto de despertar nas pessoas necessitadas, né, uma adoração por esse sangue. No sentido realmente fundamentalista, profundamente religioso, adoração do sangue e do consumo desse sangue para tudo e qualquer necessidade. É o que vemos acontecer em Arna. Como é bem colocado no game, em Arna se produz mais sangue do que álcool. E as pessoas ficam mais viciadas em sangue do que em álcool, porque ele passa a ser basicamente o centro da vida delas. E quanto mais o consumo é feito, mais bestial essas pessoas se tornam. E ao se tornarem bestas, alguém tem que caçá-las, para que o colapso, socialmente, eu diria inevitável, mas ainda tenta se conter, né, de alguma forma. A partir dessa ameaça é feita a intervenção, né, pela Igreja da Cura,
na criação da ordem dos Hunters, né? Que possuem facções diferentes, as quais eu não irei diferenciar, mas apenas afirmar, trazer a ideia básica, que é caçar as bestas, caçar os dependentes desse sangue. E principalmente aqueles que mais consumiram desse sangue a ponto deles mesmos terem se tornado mutações, bestas, monstruosidades incontroláveis. Os próprios clérigos sacerdotes da igreja. Lawrence foi um deles, né? Temos vários outros. Vicar Amelia, várias outras representações, né, exemplos no game. Clerical Beast, o Father Gascoigne, né? Muitos outros. A questão é que o sangue é parte da vida de todos. E existe uma relação de dependência dessa sociedade com ele. Ela deixou de ser o que ela foi no sentido humano da coisa. A sociedade humana, ela se perdeu. Tudo gira em torno do sangue. Tudo gira em torno do sangue. Como afirma sempre Willan. Nascemos do sangue, fomos feitos homens pelo sangue e fomos desfeitos pelo sangue. Ruímos pelo sangue. Temos sangue antigo. E o que aconteceu com os pitumerianos voltou a acontecer com essa sociedade, com os humanos, com Yarna. Uma vez na velha Yarna, uma segunda vez agora. E os próprios Hunters consomem o sangue. Quando nós derrotamos infectados na cidade, durante o gameplay de Bloodborne, nós sempre encontramos os chamados Blood Vials, né? Frascos de sangue. Porque é algo realmente produzido em massa, as pessoas consumiam aquilo, compravam aquilo. Inclusive, a produção de sangue se tornou um negócio econômico em Yarnan. Para ganhar dinheiro mesmo. Por isso que nós temos catedrais suntuosas, uma cidade realmente muito rica arquitetonicamente. Embora há vários povos, né, nas regiões fronteiriças, humildes mesmo, pessoas pobres, né. Temos uma área suntuosa, que é toda a área em volta ao culto, né, dos grandes antigos, em volta centrada na igreja da cura, né, e temos a pobreza ao redor. Pessoas que dependiam dessa igreja, da boa vontade dessa igreja, ou até mesmo peregrinos, né, que vinham de longe em busca de uma cura, de uma solução para alguma enfermidade, uma esperança, quando na verdade só estaria entrando de cabeça no inferno. O que é algo que é bastante a realidade do nosso próprio personagem que nós conduzimos durante o game. E ao encontrar esses Blood Vials, e pelas provações que passamos durante Bloodborne, os ferimentos que nós sofremos das bestas, como eles seriam curados? Como resistir às bestas? A única forma era consumir o sangue. Para uma cicatrização imediata, para um aumento da constituição, da destreza e da força, do vigor, para combater e vencer criaturas tão horrendas e majestosas que uma pessoa normal, um ser humano normal, não seria capaz de derrotar. Ao consumir o sangue, entramos na mesma lógica. E esse é o destino, né, fatal, pessimista, né, de todo hunter, de todo caçador. No fim da caçada, nós nos tornamos a besta a qual nós nos propomos a caçar. E é hora de um outro hunter dar fim à nossa própria existência. E é algo que eu preciso mencionar, porque eu considero fundamental nessa experiência de Bloodborne. Diferente dos outros games da From Software, em Bloodborne,
o pacing, o andamento, né, do game é muito mais rápido, o movimento é mais rápido e o game te obriga a ser agressivo. Quando você toma um golpe, sofre um ferimento. Quando você reage e dá um contra-ataque, parte da sua barra de sangue é aumentada. Isso, na minha concepção, é o Miyazaki trabalhando mecanicamente o conceito de bestialidade causada pelo consumo do sangue. O jogo nos obriga a ser agressivos. Então nossa própria performance no jogo, a nossa própria atuação, é uma atuação bestial. E a cada momento que nós progredimos no jogo, vamos derrotando os boss, as grandes bestas que nos são apresentadas, cada vez mais nós ficamos uma criatura incontrolável. É claro que o jogo mantém sua dificuldade, mas nós nos tornamos cada vez mais agressivos. Máquinas de matar. E jogando Bloodborne, nós nos sentimos como bestas. É onde o gameplay do game se alia ao conceito original da obra e nos dá uma experiência coesa, sinérgica entre essas coisas. É algo que, pessoalmente, eu não senti com Demon's Souls e também não senti com Dark Souls. Parte daquele mundo. Da forma como eu me senti jogando Bloodborne. Tanto fisicamente, porque essa parte da experiência que eu narro e descrevo aqui é uma experiência física. Embora você esteja com o joystick nas mãos, com o controle nas mãos, você sente Bloodborne fisicamente, ele lhe demanda um esforço físico, mas também ele te impacta emocionalmente. Com as descobertas que você faz em relação aos grandes mistérios desse mundo e também na sua atuação, na forma como você lida com essas coisas, que é bestial. É raiva, é agressividade, é cólera. O jogo é agressivo. Ele é como o seu principal ataque, o ataque visceral. Profundo e letal. Ou seja, é isso, meus caros. O construto de Bloodborne é maravilhoso por isso, por ele ser sinérgico, construir uma experiência onde todos os seus fatores, gameplay, conceito, inspirações, mistério, interagem entre si e constroem uma experiência muito marcante, imersiva e fiel a esses princípios. Tudo funciona perfeitamente bem. E é por isso que eu considero Bloodborne o melhor jogo de Miyazaki. O melhor Souls game. Não porque ele é mais difícil ou porque ele é mais bonito. Eu considero ele mais bonito. Mais difícil não. Mas é porque há um perfeito estado de representação fidedigna entre jogabilidade e conceito, onde o game consegue fazer com que o jogador sinta isso. Bloodborne certamente foi o principal jogo do PlayStation nessa geração, mas eu me atrevo a dizer que não será apenas dessa geração. Daqui a 3 ou 4 gerações, se os consoles chegarem lá, ou mesmo que esse formato de game ficar em algum momento obsoleto e outras formas aparecerem, Bloodborne para mim sempre será um game. Eu acredito que ele ganhará esse status de um game no hall dos principais games da história do PlayStation. Um clássico PlayStation, Bloodborne estará lá. Esse game, ele nasceu masterpiece. Ele nasceu como uma obra-prima. Mas o envelhecer dele
vai colocá-lo sem dúvida nenhuma no hall dos grandes games da história do PlayStation e do próprio gaming, por causa do brilhantismo que nós não encontramos nem só no gameplay ou só no roteiro, mas na sinergia entre essas coisas e a maneira como nós experienciamos algo não concreto, onírico, na via consciente, e não no mundo dos sonhos. Temos um pesadelo e um sonho acordados. Num esforço, durante um procedimento onde nós aprendemos, somos punidos e prosseguimos constantemente, completamente imersos nesse mundo. Esse mundo criptografado, misterioso, e que altera a nossa percepção, nosso estado de consciência. Talvez esse tenha sido um dos meus podcasts mais estranhos feitos até o momento. E mais intrincados também, mas também em formato pouco discernível ou pouco claro e direto. Mas é porque é essa a natureza de Bloodborne, é essa a natureza de Lovecraft. E para que algo sobre essas coisas sejam comunicadas, é necessário que nós o façamos com a mesma linguagem. Com uma linguagem que não fecha aspectos, mas que abre outros. Porque ser um Old One, um Great Old One, um grande antigo, não é fechar, não é explicar, não é pacificar. É sempre deixar mais complexo, amplificar e ir em direção a um conhecimento, a um grau, um estado de consciência, o qual nós ainda não atingimos. Eu fico por aqui, meus caros. Espero que tenham curtido a viagem. E até a próxima.